Essa guerra, como estamos vendo aqui na figura, ela aconteceu de dezembro de 1864 até 1º de março de 1870, né? Ela teve pouco mais de 5 anos de duração e aconteceu ali naquela região onde hoje vemos que é o Paraguai, o Uruguai, a Argentina e o sul do Brasil. Então vamos falar a respeito, mas antes de nós começarmos falando sobre as causas, eu queria mostrar aqui para vocês que hoje em dia nós comentamos que existem 4 versões historiográficas a respeito da guerra. Versões essas que eu queria classificar uma a um. A primeira versão, gente, é uma versão historiográfica memorialística militar patriótica, onde aconteceu no pós-guerra do Paraguai, e a gente nota que existiu uma exaltação, né, do exército brasileiro no pós-guerra, esse sentimento de patriotismo, de nacionalismo, né, de identidade. Então, essa primeira versão foi muito comentada e debatida no pós-guerra Paraguai. Já a segunda versão, que foi uma versão positivista ortodoxa, né? Ela questiona o Império Brasileiro, ela questiona tudo que o Império Brasileiro fez de bom da Guerra do Paraguai. Ela põe em xeque essa política externa do Império Brasileiro. E depois dessa crítica ao Império Brasileiro, lá em meados de 1960, 1980, nós vamos notar que existiu uma terceira versão historiográfica. Versão essa, gente, que era denominada uma versão historiográfica revisionista, onde ele tenta desconstruir os mitos das antigas versões, mas ao mesmo tempo, na medida que ele tenta desconstruir esses mitos, ele cria um novo mito, né? Como o suposto desenvolvimento paraguaio. Desenvolvimento paraguaio esse que implicaria numa futura causa, que era o imperialismo inglês, né? A Inglaterra se sentia ameaçada pelo Paraguai, que na quarta versão historiográfica, como vamos ver agora, também chamada como uma neo-revisionista, uma versão neo-revisionista. Por quê? Porque ela tenta, de certa forma, revisar aquela terceira versão, né? E a gente vê que nessa nova versão eles produzem um conhecimento histórico, porque a partir do momento que foram surgindo novos documentos, eles veem que a história não é do jeito que a gente viu. Então, eles tratam de um assunto que ficou conhecido genericamente como esse neo-revisionismo, onde também notamos que na figura de um grande historiador e pesquisador chamado Francisco Doratiotto, inclusive lançou vários e vários livros a respeito da guerra, ele se destaca pelas as suas opiniões e as vertentes que ele coloca para nós vermos essa nova visão neo-revisionista. Gente, então, a partir dessas versões, notamos que causas como o expansionismo paraguaio ou o próprio imperialismo inglês ficam um pouco ultrapassados. Por quê? Porque a Inglaterra não tinha total interesse nessa guerra. Mas por que não tinha, se ela foi a que mais lucrou com a Guerra do Paraguai? Ela não tinha porque ela já lucrava. Ela já lucrava nessa região. Ela já mantinha, ela já tinha um comércio bem amplo, bem vasto nessas regiões sul do Brasil, Argentina e Uruguai. E apesar, né, do Brasil estar rompido diplomaticamente com a Inglaterra devido à questão Christie, eles não estavam rompidos economicamente. Então, nós podemos dizer que as possíveis causas, ou até mesmo as causas mais aceitas dessa guerra, foi simplesmente uma questão territorial e fluvial. Territorial por quê? Porque tanto a Argentina, não existiam fronteiras bem demarcadas naquela época, então tanto a Argentina como o próprio Paraguai e o Brasil, eles queriam demarcar ali aquelas fronteiras, né? A questão também dos rios, né? Os rios antigamente não existiam as rodovias para escoamento de produção agrícola. Os rios, através dos navios, das naus, é que faziam esse escoamento. Então, a possível e teoricamente mais aceita causa era essa, era a questão territorial e fluvial.
Então, gente, como foi comentado anteriormente, existia toda uma questão territorial que envolvia ali o Rio Prata, a bacia, porque era um meio de escoamento, né, de produção. E aí, dentro desse contexto, cabe a gente saber qual é a situação do Uruguai, porque o Uruguai, a Guerra do Paraguai, na realidade, ela se iniciou lá no Uruguai, né? O Uruguai, então, na época estava tinha acabado de sair da Guerra do Prata, né? E ele conseguiu a independência dele, mas existiu o Tratado de Limites, que foi feito com o Brasil, que era um tratado que dava hegemonia total para o Brasil, né? O Brasil, entre tantas outras coisas, tinha o direito de intervir militarmente em situações internas do Uruguai, né? Em questões internas. E o Uruguai estava passando por uma espécie de guerra civil, né? Um conflito entre os dois partidos que existiam, que era o Partido Colorado e o Partido Branco, né? Que estavam tentando assumir o poder. Em 1860, então, chega o Bernardo Bero, do Partido Blanco, e assume a presidência do Uruguai. Quando ele assume a presidência, ele decide que vai pegar aquele tratado de limites e vai jogar no lixo, né? E aí, quando ele faz isso, o Lopes, do Paraguai, vê que o Uruguai pode ser um aliado, né? E ele pode usar a rota do rio pelo Paraguai para suas exportações e importações. E aí que começa o conflito, né? Pois o Brasil disse que se continuasse dessa maneira, se eles desrespeitassem o tratado, eles iriam intervir, né? Intervir militarmente no Uruguai, e o Paraguai ele responde ao Brasil, né, ameaçando a guerra, né, dizendo que se o Brasil realmente intervisse, seria uma questão, ele estaria atentando não só contra o Uruguai, mas contra o Paraguai. E o que acontece é que o Brasil ele vai intervir, né, em 1864, ele vai intervir militarmente no Uruguai, vai derrubar o Partido Blanco, né, vai entrar o Aguirre, que é do Partido Colorado, que vai voltar ao poder. E aí o Paraguai cumpre as ameaças que tinham feito ao Brasil, né? E em 1864 ele invade o Brasil. Em novembro de 1864, né, o exército paraguaio invade o território da província do Mato Grosso, né, atual Mato Grosso do Sul, e sequestra um navio que está o presidente da província, Frederico Carneiro de Campos. E ele faz essa invasão com o objetivo de depois marchar para o Rio Grande do Sul e em seguida para o Uruguai para apoiar o pessoal do Partido Blanco. E aí, dentro dessa invasão, né, em dezembro é declarada oficialmente a guerra ao Brasil. E o melhor caminho que existia para o Paraguai marchar até o Rio Grande do Sul e chegar no Uruguai era ultrapassando o território da Argentina, passando pelo território argentino. E aí a Argentina não tinha permitido que eles cruzassem o seu território, mas o Paraguai, o Solano Lopes, ele não está nem aí, e ele passa pelo território da Argentina do mesmo jeito, invadindo também a Argentina, o que acaba gerando outra declaração de guerra. E aí, dentro desse contexto, a Argentina vai se unir ao Uruguai, que está sob o comando colorado, e ao Brasil, e eles vão assinar em 1º de maio de 1865 o Tratado da Tríplice Aliança, né, e vão se aliar todos contra o Paraguai. A gente vai ter a Tríplice Aliança, que foi um acordo entre Uruguai, Brasil e Argentina para barrar Solano Lopes, a investida de Solano Lopes rumo à Bacia Latina. E entre essa aliança e o governo paraguaio e o exército paraguaio,
houve diversas batalhas e a mais conhecida e a mais importante seria a Batalha do Riachuelo, onde a intenção de Solano Lopes era conquistar o rio Riachuelo ali, uma posição estratégica para configurar a Bacia Platina, porém estava dominado pelo exército da Tríplice Aliança de navios brasileiros, E a intenção, a estratégia adotada por Solano Lopes era que a sua frota fosse em direção a esse rio e atacasse os brasileiros antes do sol nascer. Porém, houve um problema com a sua frota devagar, um problema mecânico, entre inúmeros outros. Eles não conseguiram chegar a tempo. Porém, era a ordem de Solano Lopes que deveria haver aquela investida naquele dia. Então, foi feita essa investida. Os brasileiros tiveram tempo de reação. Infelizmente, os paraguaios, felizmente, os paraguaios não conseguiram vencer. Houve uma vitória por lado da Tríplice Aliança, porém não foi uma vitória fácil, obviamente. Após essa batalha, a gente vai ter outra muito importante dentro do território paraguaio já, que é a Batalha do Tuiuti, que quase um ano depois da Batalha do Rio Riachuelo, onde vai ser a primeira batalha da Tríplice Aliança num território completamente desconhecido, que é o território paraguaio, onde vai ser uma batalha sangrenta, batalha de planície, um embate forças a força da Tríplice Aliança contra a força paraguaia. A gente vai ter corpos empilhados aos montes, água infectada, vai ser uma batalha muito difícil, porém a Aliança sai-se vitoriosa e o governo paraguaio recua, né, e se abriga nas regiões ali onde fica Cuzu, Curupaiti, o Maitá, para tentar se refugiar do exército da Tríplice Aliança. Olá a todos, meu nome é Nelson Santos e eu estou aqui para apresentar alguns detalhes sobre algumas batalhas ocorridas na Guerra do Paraguai. Dentre elas, a Batalha de Curupaiti, ocorrida 22 de setembro de 1866, a participação de Luiz Alves de Lima e Silva, o então Marquês de Caxias, e as vitórias conseguidas por Marquês de Caxias, conhecido como Dezembradas. A importância estratégica de Curupaiti. Curupaiti era um conjunto de fortificações e trincheiras, com 2 km de extensão e representava uma defesa avançada da fortaleza de Humaitá. Nessa gravura nós podemos ver a dimensão dessa linha defensiva de Curupaiti. E a Batalha de Curupaiti, ela vai ter um contingente de cerca de 20 mil soldados aliados contra uma força paraguaia de 5 mil soldados e cerca de 90 canhões. Entretanto, a força paraguaia vai conseguir conter o avanço das forças aliadas, impondo uma derrota bastante humilhante. E é justamente essa derrota que vai provocar um desentendimento entre os comandantes militares argentinos e brasileiros, obrigando Dom Pedro II a nomear Luiz Alves de Lima e Silva, o Marquês de Caxias, para o comando geral das tropas brasileiras em 19 de novembro de 1866. E quem era Luiz Alves de Lima e Silva? Ele era o responsável pela manutenção da ordem, da segurança e da integridade nacional, sendo uma figura central na monarquia brasileira. Ele liderou as forças nacionais contra guerrilhas e levantes que ameaçavam a soberania nacional, dando-lhe o título de o pacificador. Caxias, quando chega no teatro de guerra paraguaio e Brasil, encontra um exército falido, sem condições de combate. Então ele levanta 3 hipóteses. No momento, o exército brasileiro era composto por um contingente muito grande de negros libertos. E Caxias entende que homens libertos nessa condição não compreendem o significado de pátria, ainda consideram-se escravos, que apenas mudaram de senhor e, portanto, representam uma força indisciplinada na hora do combate. Segundo, a longa duração da guerra é um elemento desmotivador para qualquer soldado. E o terceiro, que a maioria dos oficiais não exercia uma influência positiva sobre os seus subordinados.
Dentro desse contexto, Caxias passa 14 meses reorganizando a tropa e treinando os novatos. Na época existia um surto de cólera, no qual Caxias se preocupa seriamente com a saúde e do vestuário apropriado para a tropa, da higiene na alimentação e no asseio do acampamento. Implanta o sistema de remoção dos feridos e resgate dos falsos enfermos. Torna as tropas brasileiras mais eficientes, fortalece a posição do Exército e amplia sua autonomia em relação ao governo imperial para ter uma agilidade maior na hora da ação. Depois que Caxias faz o treinamento no Exército, ele vai agora de encontro a Curupaiti, não de forma direta, mas usando uma estratégia de cerco, eliminando todo o acesso de suprimentos para o forte. Dessa forma, Curupaiti então estagnada. Os paraguaios abandonam suas posições e, após 2 anos impedindo o avanço da força naval pelo rio Paraguai, no dia 23 de março de 1868, as forças aliadas entram no entrincheiramento de Curupaiti. E depois dessa conquista, Caxias consegue uma série de vitórias importantes em dezembro de 1868, conhecido como a Dezembrada. São 3 batalhas importantes, a de Tororó, Avaí e Lomas Valentinas, sendo que em Lomas Valentinas o exército paraguaio é totalmente vencido, restando apenas a defesa de Assunção e cerca de 450 homens que protegem Solano Lopes. Nesse contexto, Caxias dá por encerrado a guerra, embora não haja um acordo de paz. E apesar do imperador não desejar sua retirada, ele sai do comando e retorna à corte, onde não é muito recebido com festas. Entretanto, Dom Pedro II conferiu-lhe o grão colado da ordem de Dom Pedro I, honraria que ninguém havia recebido ainda, e o mais alto grau nobiliárquico do Império, o título de Duque, aliás, o único que existiu no Brasil. Com continuidade sobre a Guerra do Paraguai, após a Dezembrada, nós vamos ter o Exército da Tríplice Aliança, principalmente composto, em grande maioria, por soldados brasileiros, avançando sobre o território paraguaio. A partir daí, se inicia então uma batalha para a derrubada da fortaleza de Humaitá. A fortaleza de Humaitá ficava situada na região do Prata, mais precisamente às margens do rio Paraguai. Essa fortaleza ela era considerada uma fortaleza inexpugnável e era um elemento de extrema importância para a proteção do exército paraguaio e do território paraguaio. Esse complexo ele era composto por forte, tinha hospital e até mesmo uma igreja dentro desse complexo. Após a tomada e a derrubada da fortaleza de Humaitá, Caxias avança em direção a Assunção, que era a capital do Paraguai. Nesse momento, ainda vamos ter outras batalhas. Vai acontecer a Batalha de Itairoró, que é onde pela primeira vez o exército paraguaio consegue, de uma certa forma, resistir às investidas do exército brasileiro. No entanto, não é suficiente para conter o avanço do exército brasileiro e depois de 5 dias nós vamos ter então a batalha no rio Avaí. Após a tomada de Assunção, Solano Lopes foge e fica montando acampamentos na companhia da sua esposa, dos seus filhos e de alguns soldados que eram leais a ele. Nesse contexto, Caxias já não vê mais nenhum sentido militar para que se permaneça a guerra, já que a população que estava ali não oferecia qualquer perigo aos interesses da Tríplice Aliança. Contudo, Dom Pedro ele se recusa a dar fim à guerra e após a resistência de Caxias de permanecer à frente do exército, Dom Pedro convoca seu genro, o francês Conde de, que era casado com a princesa Isabel, para tomar a frente do exército e então dar início a uma caçada a Solano Lopes. Essa caçada ela permaneceu durante alguns meses e como Solano já não tinha mais qualquer reserva militar,
ele coloca crianças de em média de 12 a 14 anos para lutar contra um exército de profissionais. O resultado não podia ser diferente, além de um massacre dessas crianças pelo exército brasileiro. Essa caçada se manteve até o dia 1º de março de 1870, quando um agrupamento do Exército Brasileiro, sob o comando do general Câmara, consegue localizar e identificar Solano Lopes. Câmara dá ordem para que Lopes se renda, mas ele resiste e acaba sendo ferido e morto em batalha. E então, nesse mesmo dia, foi dado fim à Guerra do Paraguai. Falar sobre as consequências da Guerra do Paraguai é algo que até assusta, porque na Guerra do Paraguai morreram entre civis e militares cerca de 300 mil paraguaios, 100 mil brasileiros, 30 mil argentinos e 5 mil uruguaios. Uma guerra completamente insana, que comparada com um genocídio, talvez o maior genocídio da história da América do Sul. E a Guerra do Paraguai, de fato, ela é até hoje sentida pelos historiadores como o maior conflito da América do Sul, já registrado historicamente falando, né? Porém, a gente queria pontuar aqui algumas coisas de particularidades a respeito das consequências piores que aconteceu com cada país envolvido. Por exemplo, o Paraguai ele teve 70% da população totalmente dizimada. E desses 70%, 95% eram homens. A indústria ficou totalmente arrasada. Tanto é que a economia do Paraguai, até hoje, por conta dessa guerra, ela sente dificuldade de crescimento econômico. A Argentina passou por inúmeras rebeliões federalistas, os políticos andaram se degladiando, se confrontando, devido às custas que essa guerra também acarretou para a Argentina, que saiu também muito endividada. Apesar de em certo momento, ela ter lucrado com a fomentação de alimentos que ela utilizava para as tropas que estavam no fronte de guerra. Mas mesmo assim ela saiu com um saldo também muito negativo, tanto economicamente como também social, porque teve 30 mil mortes entre civis e militares. E dos três, o que sofreu menos foi o Uruguai, né? O Uruguai, mesmo esse sofrendo menos, ele também saiu endividado, porém um pouco menos, e teve em torno de 5 mil homens que foram mortos nessa guerra. O Brasil, embora ele tenha saído vitorioso, né, entre aspas, o Brasil também sofreu grande prejuízo financeiro. O Brasil, para você ter uma ideia, ele devia X valor ao mercado inglês, e quando terminou a guerra, ele estava devendo 4 vezes mais aquilo que ele já estava devendo. Então foi uma guerra por proporções tanto sociais como econômicas que não foi muito vantajoso para nenhum desses países. Muita morte, muito sangue derramado a troco de quase nada. A única parte que o Brasil teve um saldo positivo foi quando se trata de exército, porque o exército brasileiro passou a se solidificar com mais veemência, passou a ter mais voz política, tanto passou a ter o sentido de amor à pátria por parte das pessoas. O sentido de exército começou a ser fomentado realmente a partir dali. Tanto é que no cenário político o exército teve uma grande participação na abolição da escravatura e na proclamação da República que aconteceu em 1889. Com isso, a Guerra do Paraguai, como já falei, ela ficou conhecida como o maior e o pior embate entre países sul-americanos de toda a época.